na simbologia das proposições, conjunções, disjunções, condicional, negação, que aprendemos até o momento. A conjunção P e Q, você indica o E com um acento circunflexo, né? Um Vzinho, digamos assim, virado para baixo. Quando você vira uma questão, o P, um acento circunflexo, o Q significa o E, P e Q, é uma conjunção, tá certo? A disjunção, o OU, você indica com um Vzinho tradicional, tá certo? Um Vzinho pequenininho, P ou Q. Se você vir anunciar um Vzinho com entre duas proposições, já sabe que é uma disjunção. Condicional, se P, então Q. O C, então, é indicado por uma seta, num sentido só, do P para o Q. Quer dizer, a hipótese é o P, a tese é o Q, e aqui está caracterizada a condicional. Tá certo? A negação de uma proposição qualquer, você indica como tio na frente da proposição. Quando você vê o tio na frente de uma proposição qualquer, indica-se a negação daquela proposição. Tá certo? Vamos, a partir de agora, analisar algo muito importante e que cai demais em concursos públicos, que são as equivalências da condicional. O que é isso? Uma proposição é equivalente à outra quando mantém o mesmo valor lógico da proposição original. Como assim? A equivalente à condicional vai manter o valor lógico da condicional. Se a condicional for verdadeira, a equivalente a ela será também verdadeira. Se a condicional for falsa, a equivalente também será falsa. Não confunda equivalência com negação, que nós vimos até o momento. A negação tem valor lógico oposto à da proposição original. Se a proposição original for verdadeira, a negação é falsa e vice-versa. Se a proposição original for falsa, a negação é verdadeira. Já a equivalente não. A equivalente mantém o valor lógico da proposição original. No caso da condicional, repare, ó, a setinha indicando o C então, né? Se P, então Q. A condicional apresenta duas equivalências em relação a ela. Uma mantendo o condicional, mantendo a estrutura do C então, e a outra através de uma disjunção, ok? Conectivo ou. Repare, a setinha indicando a estrutura da condicional, a hipótese é o P, a tese é o Q. Repare, muito importante, ó, você trocou de posição a hipótese com a tese. Você trocou de posição a hipótese com a tese e negou ambas. Olha o tio aqui na frente da tese, olha o tio aqui na frente da hipótese. Você inverteu a hipótese com a tese, negando ambas. Por exemplo, se 2 é primo, então 7 é maior que 4. Hipótese: 2 é primo, tese: 7 é maior que 4. Você vai inverter a hipótese com a tese, vem para cá, a tese vai para lá, a hipótese, negando ambas, e mantendo a estrutura da condicional. Se então, se 7 é menor ou igual a 4, que é a negação aqui, ó, então 2 não é primo, que é a negação da hipótese. Se essa frase aqui for verdadeira, e é verdadeira de fato, essa aqui também vai ser. Diferentemente da negação, que seria falsa, ok? A segunda maneira de você obter o equivalente à condicional é através
através de uma disjunção, não P ou Q, ou seja, negue a hipótese ou confirme, mantenha a tese. Negando a hipótese, 2 é primo, negando, 2 não é primo. Ou confirmando a tese, 7 é maior que 4, aqui. Beleza? Na sua prova, se ele te der isso aqui, e se ele te pedir a equivalente a esta frase, vai acontecer o seguinte: nas opções irá constar negação, para você se confundir, irá constar ou uma ou outra maneira. As duas juntas não, porque as duas estão certas. Porém, a negação vai vir também. A negação vai vir também, para te confundir. Se ele te pedir a negação daquela frase, aí vai vir a negação, obviamente, e as duas equivalências, para você se confundir. Tá? Então, cuidado para você ter em mente o que ele quer. Se for equivalência, esta ou esta. Se for negação, é como nós já aprendemos: mantém a hipótese e nega a tese. Tá ok? Muito cuidado, que se a armadilha dá no dia do teu concurso. Eu recomendo, cada vez que eu vou falar, eu recomendo que ao resolver esse tipo de exercício, você não olhe as opções, não olhe as alternativas, esquece as alternativas, faça normalmente, como se fosse uma prova discursiva. Fez direitinho? Fiz. Agora observe o que você fez, qual das duas estava direitinho nas alternativas. Se você se guiar pelas alternativas, vai acabar se confundindo, porque eles sabem nossos pontos fracos, e vai acabar errando de bobeira uma questão que certamente você sabe fazer. Ok? Mais um exemplo disso aí. Vamos voltar àquele exemplo clássico já, né? Se ela me ama, então casa comigo. Quais são as duas frases equivalentes à frase original? Hipótese, ela me ama, tese, casa comigo. Primeira forma de você escrever equivalência na condicional: com outro condicional, invertendo a hipótese com a tese e negando ambos. Né? Se ela não casa comigo, então ela não me ama. Inverti hipótese com a tese, mantive o se então, neguei a tese, neguei a hipótese. Repare que isso aqui tem todo sentido. Se eu digo que se ela me ama, forçosamente casa comigo, então se ela não casou, é porque ela não me ama. Tem todo sentido. Se ela me ama, então casa comigo. Consequentemente, casa comigo. Se ela não casou comigo, alguma coisa aconteceu, mas eu posso garantir, ela não me ama. Porque se me amasse de fato, forçosamente o quê? Casaria comigo. Tá? Tem todo sentido, tem toda a lógica aqui. Ok? Segunda maneira, na verdade, de uma disjunção. Você nega a hipótese ou mantém, confirma, né, a tese. Ela não me ama ou casa comigo. Tá? Essa maneira aqui não é tão comum em relação à anterior, mas também pode aparecer nas opções. Tá certo? Mais um exemplo envolvendo tudo isso que nós acabamos de aprender até o momento. Considere a afirmação P, A ou B, onde a proposição A é: Carlos é dentista. Proposição B: Ciênio é economista, então Juca é arquiteto. Ele pede a negação da proposição P. Vamos lá. Proposição P é A ou B. A negação, olha o tio, a negação do P seria não há
e não E. Lembrando que você nega uma disjunção com uma conjunção. Você troca o ou pelo E, negando as duas partes, não é isso? Qual é a negação da proposição A? Carlos é dentista. Negando, Carlos não é dentista. Negação da proposição B. Condicional. Se M é economista, então Juca é arquiteto. Negação da condicional. Mantém a hipótese e nega a tese. Mantendo a hipótese, ele é economista e nega a tese. Juca não é arquiteto. Tranquilo? Fácil. Guardou a fórmula, digamos assim, as regrinhas, você mata qualquer questão de sair no